vamos viver o avivamento. Fala isso com a sua boca, em sinergia comigo, vamos juntos, diga: nós vamos viver um pouco mais alto, vamos. Amados, eu creio nessa palavra. A palavra de Deus diz em Joel 2, 1 e 2, diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Olha lá, já está próximo. Verso 2: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Eu vou falar muito sobre essa frase hoje. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvem e escuridão. Eu vou fazer um panorama, eu quero que você comece já a usar a sua mente para você olhar para a sociedade, para você olhar para o mundo, e você vai ver que é exatamente assim que se encontra: trevas, negridão. E aí a gente tem que crer no que vem na segunda linha, que é o que o Senhor tem para nós. Como alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Levante a sua mão direita e fala assim: eu faço parte de um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, diga mais uma vez: eu faço parte deste povo grande e poderoso. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, obrigado, Jesus, por mais uma manhã na tua casa, por mais esse momento que podemos falar contigo, que podemos chegar confiadamente ao teu trono de glória, nessa hora para ouvir a tua voz, Pai, através da palavra, através do sermão, através desta pregação. Jesus, nós queremos que os teus desígnios, os teus propósitos, eles não podem ser frustrados. Portanto, eu peço como sempre, Senhor, que o Senhor me use, que eu diminua neste altar, que o Senhor cresça. Usa a minha vida com poder, com glória, para que essas ovelhas que estão aqui nesta igreja presencialmente, aqueles que nos assistem ao redor do mundo, pela TV Milagro, pelo YouTube, aqueles que vão ouvir essa mensagem em um outro momento, para que todos, Senhor, possam ser exortados, para que todos possam ser, Pai, estimulados, para que todos possam receber a direção do céu. Jesus, fala aos nossos corações, porque somos tuas ovelhas, e as tuas ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Jesus, tu nos conheces, Pai, nós reconhecemos, Pai, a tua voz, e nós queremos seguir essa direção. Portanto, usa, Pai, esse momento, essa palavra, para nos dar direção. Fala, porque os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus de gratidão. Obrigado, Eric. Glória a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, pedras vivas, levanta a mão aí, vai, eu vou falar um monte de coisa que você é. Pedras vivas, povo de propriedade exclusiva vai falando amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nascidos para reinar e governar, aqueles que têm para dar e não tomar emprestado, aqueles que são chamados por Deus como cabeça e não cauda, ministros de uma nova aliança, aqueles que são povo eleito de Deus. Se é você, diga glória a Deus. Você sabe que isso faz parte de um avivamento, você glorificar a Deus. Diga mais uma vez, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo esse tempo, amados, um tempo de um grande avivamento. Nós estamos vivendo isso, um grande avivamento em nosso meio. Por isso, a cada culto, e eu tenho perguntado se você ouviu o culto de quinta, de domingo, por quê? A cada culto nós estamos num grande barco, conduzidos pelo Senhor Jesus Cristo, o grande general, e Ele tem nos levado nesse oceano, Ele tem nos feito navegar pelas profundezas da graça, e nós temos entendido que o grande avivamento é o que o Senhor tem para as nossas vidas nesse momento, e hoje não será diferente. Nós vamos continuar a navegar, nós vamos continuar. A minha mãe diria assim: aperta o seu cinto aí que nós vamos decolar, né? Navegar, decolar, não importa qual seja o meio aí, mas que você esteja atento para, percorrer por esse caminho nessa manhã. E eu quero iniciar dizendo que quando nós olhamos ao redor do mundo, quando nós olhamos, vamos dizer assim, para fora, quando nós fazemos um pequeno panorama, nós vamos ver que existem vários tipos de igreja, existem muitos ministérios, e nós não estamos aqui para falar de cada um deles, mas é o que existe, é uma realidade. E eu queria fazer um breve panorama com você, porque muitos tipos de igreja, muitos ministérios, e nós sabemos que alguns sérios, outros nem tanto, enfim, mas eu queria focar com você em dois tipos de igreja. O primeiro, uma igreja morta, uma igreja que tem talvez uma aparência de piedade, mas que não tem nenhum poder, não tem uma chama do Espírito, não tem, como disse o apóstolo, uma tessitura teológica, não tem embasamento bíblico. É um povo que não tem uma vida alicerçada
sobre a rocha, não tem uma vida alicerçada sobre as Escrituras. Em muitos lugares não tem palavra, não tem ensinamento, e a Bíblia diz que é a palavra, é o ensinamento, é a sã doutrina que nos direciona, que nos dá base para nós vivermos a vontade de Deus nessa vida. Então, é um panorama que nós estamos fazendo, e muitos desses líderes dessas igrejas são verdadeiros, infelizmente, eu vou dizer a palavra, mas você vai concordar comigo, porque é o que nós vemos, mercenários, homens que estão ali, de fato, arrancando a lã das ovelhas, estão, tirando a pele das ovelhas, estão colocando mais jugo. Jesus tirou o jugo, Jesus tirou o peso, e eles estão ali de forma, muitas vezes maliciosa, colocando mais pressão, colocando mais jugo, como eu disse, infelizmente, homens que estão, eu vi, você vê na rede social, eu vi um pastor, numa igreja, um homem que se diz pastor, né, ele gritava, vem, traz o dinheiro, vocês viram isso aí? E o povo ia lá na frente colocando dinheiro, ele falava em inglês, money, come here, ele falava, e o povo levantava e ia pondo dinheiro, não pode, que isso, no meio de um culto, o povo pondo dinheiro aí no paletó do pastor. Então, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com a obra de Deus, isso não tem nada a ver com a palavra. Então, como eu disse, muitos desses líderes são verdadeiros mercenários que estão tirando a lã das ovelhas, são homens, como diz no livro de Judas, no verso 12, diz assim, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores, olha só, não são das ovelhas, são pastores de si mesmos, que se apacentam. Então eles estão cuidando do próprio umbigo. Nuvens sem água, olha só, impelidas pelo vento, árvores sem plena estação dos frutos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, ou seja, árvore que não dá fruto, duplamente mortas, desarraigadas. Então, são homens, como diz a palavra, que estão pastoreando a sua própria vida. Alguém pode dizer, bispo, por que você está falando isso nesse início de mensagem? Porque quando nós vamos para a palavra profética de um verdadeiro avivamento no meio da igreja, eu creio, como disse o apóstolo, e nós estamos juntos nesse pensamento, nessa mesma fé, lutando junto, como diz o apóstolo Paulo, pela fé evangélica, eu creio que para um verdadeiro avivamento no meio da igreja, primeiro o Senhor precisa arrancar do meio da igreja esse tipo de líder, porque não tem como o Senhor colocar, eu tenho ensinado isso, o avivamento ele vai colocar o holofote na igreja, as pessoas vão ver, porque, enfim, o mover de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e Deus não vai colocar algo que esteja perdido, algo que esteja em pecado, algo que esteja fora da palavra. Então, nós cremos que primeiro Deus precisa arrancar esse tipo de coisa do meio da igreja. E eu estava falando sobre um panorama de igreja, existem líderes que dizem que o Espírito Santo, nós estamos fazendo esse pequeno panorama também, o Espírito Santo não atua mais, já ouviu? Muitos falam isso, não existe mais Espírito, o Espírito não está mais atuante, o Espírito cessou, não existem mais as línguas espirituais, os 5 ministérios não acontecem mais, e você vê Paulo ali falando sobre os 5 ministérios, né, sobre apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas. Então, dizem que tudo isso é coisa do passado. Estou aqui com você fazendo um panorama. Então essa é uma igreja também que muitas vezes é formal e é morta, e Deus, Ele não faria, nem iniciaria um mover num lugar onde o Espírito não pode ali atuar, onde as pessoas não creem no Espírito Santo. E existe um segundo tipo de igreja, que eu quero que você foque comigo, que é uma igreja sagrada, diga glória a Deus, chamada pela Bíblia de remanescentes da graça, diga glória a Deus. Sabe, essa é uma igreja que ora, é uma igreja que teme a Deus, que é um verdadeiro corpo bem ajustado, que são pessoas totalmente entregues a Cristo, e que buscam em primeiro lugar a face do Senhor. Eu quero dizer aqui, sem medo de errar, que você está num lugar como esse, um lugar de santidade, um lugar onde nós estamos aqui buscando a face de Deus. É uma igreja justa, é uma igreja piedosa, é uma igreja que tem a graça como único evangelho, uma igreja que, Deus levantou, e que Deus levantou com uma direção. E eu posso dizer do nosso ministério, que Deus nos levantou com essa direção. São 27 anos aqui em São Paulo, mais de 40 no Rio de Janeiro, do nosso apóstolo ali, onde Deus nos levantou para juntos trabalharmos com uma visão, com uma missão dada por Deus. Nós quando falamos do nosso ministério, nós temos uma origem, o apóstolo sempre diz isso, eu quero aqui também dizer, para que todos tenham isso claro, nós temos origem nas igrejas da reforma protestante, né? Então nós fazemos parte de um ministério assim, de um ministério ataviado, de um ministério santo, de um ministério sem mancha, sem mácula, sem nenhum legalismo, sem nenhum rito. Então nós temos as nossas raízes, e as nossas raízes estão fundamentadas nessa igreja, que vem da igreja reformada alemã. O apóstolo citou alguns homens, Martinho Lutero, você conhece, Calvino, John Knox, enfim, Spurgeon, depois mais recentemente,
o próprio Billy Graham. Então são homens verdadeiros, homens de Deus, que foram levantados com uma voz profética, homens que foram levantados para dar uma direção. Então essa é uma igreja que tem uma base firme, e essa igreja que tem uma base firme, eu louvo a Deus que nós fazemos parte de um ministério firme, está em posição, está posicionado diante de Deus para receber uma grande manifestação do Espírito Santo. Então eu quero que você levante a sua mão e diga: eu estou pronto, fala, eu estou posicionado para receber o mover do Espírito na minha vida. Nós estamos, amado, nós fazemos parte, como nós vimos, desse povo forte e poderoso. Talvez tenha alguém do seu lado que ainda não tenha entendido isso. Eu quero que você seja agora um instrumento de Deus e fale com fé, diga: você faz parte, meu amado, diga quem está ao seu lado, de um povo forte, fala: você é poderoso. Nós somos este povo, povo de Deus, um povo forte e poderoso. Então nós estamos aqui, amém, fazemos parte. E se nós estamos aqui, amados, nós desejamos ver o Espírito Santo se mover em nosso meio. Mas quando nós falamos do Espírito Santo se mover em nosso meio, tem um irmão ali que está junto comigo que falou amém, não sei quem foi. Nós temos que entender que isso não vai vir através de um misticismo, isso não vai vir através de uma superstição gospel, que você vai tomar uma água, você vai orar, falar umas palavras, jogar a sua cabeça, virar um óleo, igual a irmã que teve a peruca presa lá com óleo, toda essa história. Isso não vai vir dessa forma. Quando nós falamos de um mover do Espírito Santo, nós temos que saber como é que Deus atua. Nós entendemos que isso não vai vir através de sacrifícios, isso vai vir, sabe como, igreja? Isso vai vir somente através da fé. Porque o justo viverá por fé. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o verdadeiro avivamento, ele só acontece onde existe uma igreja justa, onde existe uma igreja fiel, onde existe uma igreja sagrada. E nós temos entendido que o avivamento começa no coração daquelas pessoas que estão na igreja. O coração começa numa vida de intimidade com Deus. O avivamento começa no nosso interior, é de dentro para fora. E depois a coisa vai tomando uma forma, se Deus quiser, mas isso começa nos nossos interiores. E nós cremos que, como eu preguei, por isso eu falei, se você ouviu o culto de quinta-feira, muitos estão vivendo um sono espiritual. O apóstolo tem batido nessa tecla e nós estamos juntos pregando a mesma palavra. Eu quero aqui também dizer mais uma vez, se você for fazer um breve retrospecto, procurar, cadê aquele irmão que sentava aqui? Cadê aquele irmão que estava aqui do lado? Cadê aquele que orava? Cadê aquele que vinha? Cadê aquele que chegava cedo? Cadê aquele que era fervoroso? Você vai ver que talvez ele não esteja mais aí do seu lado. Eu disse na quinta-feira, tomou Doril, né? E o que sumiu não foi a dor, foi o irmão. O irmão desapareceu, cadê o irmão? Bomba, fumaça, sumiu. Por quê? Está num sono espiritual. E nós não podemos olhar para isso e achar isso normal, porque isso não é a vontade de Deus. Por isso Deus começa a falar sobre uma palavra de um avivamento, de uma volta ao primeiro amor. Muitos se encontram nesse sono espiritual. O apóstolo falou de uma estatística, eu já falei aqui também, que 60% do povo de Deus se afastou da igreja por conta da pandemia. Então a gente vê 2020, 2021, e 60% do povo da igreja, do povo de Deus se afastou da igreja, se afastou dos caminhos de Deus. Fala, não, agora a gasolina está cara, é melhor eu ficar em casa, é melhor eu não voltar, deixa eu ficar aqui, é mais confortável. E você sabe que isso é uma brecha, você sabe que isso não é a vontade de Deus. Pessoas que pensam que a verdadeira igreja é uma igreja interativa. Fala assim, a verdadeira igreja, fala, ela é física. Por mais que nós tenhamos uma bênção, e nós estamos aqui com irmãos ao redor do mundo, a palavra vai, mas nós entendemos, e o apóstolo falou isso, falou muito forte no meu coração, que na palavra, não diz que a igreja dos últimos tempos será uma igreja interativa, por mais que nós precisamos usar a tecnologia para impulsionar o evangelho, mas a igreja continua sendo igreja, continua sendo formada por famílias, por pessoas. Então a igreja verdadeira é uma igreja física. A internet, a tecnologia são uma bênção, mas isso não invalida a questão de nós termos que estar aqui presencialmente. Nada invalida o toque, amado. Por isso o inimigo tem falado, fique em casa, não toca, não abraça, aglomeração. O que eu tenho dito isso, que o inimigo tem chamado de aglomeração, a Bíblia chama de comunhão. E você vê muito crente entrando na do inimigo. Não estou dizendo que nós vamos ser insanos, fechar o olho porque está acontecendo. Todas as regras, enfim, tudo isso, todas as questões sanitárias. Mas nós não podemos nos conformar, não é o que Paulo diz em Romanos 12:2, não se conforme com este século. O problema é que tem crente se conformando com esse século, mas ele quer viver o final do versículo. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Paulo diz, se você não se conformar com o século, se você renovar a sua mente, os seus pensamentos, aí sim você pode participar da vontade boa e viver isso na sua vida. Eu quero só frisar com a igreja, você conhece o que diz em Hebreus 10:25, para aqueles que têm alguma dúvida, não, mas em casa também, olha só o que diz a palavra, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso aqui foi escrito lá no passado, então quer dizer que no passado alguns já queriam ficar em casa. No passado não tinha Facebook, Instagram, Live, YouTube, TV Milagre, não tinha isso lá no passado, mas já era o costume dos irmãos da época não quererem congregar, como é o costume de alguns.
Agora, o que nós estamos fazendo aqui? O que diz a palavra? Antes façamos admoestações, e olha só, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso aqui foi dito lá atrás. Olha, nós passamos aí quase 2000 anos, e o dia continua se aproximando, mais do que antes. Então a palavra é viva e fiel. Nós não podemos deixar de congregar. Diga assim com a sua boca: eu não posso, em hipótese alguma, deixar de congregar. Você sabe que essa é a voz de Deus, essa não é a voz do mundo, amém? Glória a Deus. Temos que deixar isso claro. A orientação de Deus não é que nós fiquemos em casa, é que nós fiquemos na igreja. Diga, glória a Deus por isso. A igreja é um corpo bem ajustado. A igreja não é uma relação de distância, a igreja é uma relação de proximidade. Por isso Deus está dizendo que é tempo de um grande avivamento, pois é hora de nós trazermos a vida do povo de Deus, trazermos essas pessoas que estão nesse sono espiritual à tona. O avivamento é o quê? É um despertar. Avivar é você trazer vida. Então muitos estão vivendo nesse tempo, e eu quero aqui dizer algo que Deus tem trabalhado no meu coração, que se você lembra de algum irmão, amado, que você sabe, não estou falando dos revoltosos, da revolta de Coré, aqueles que são os corés, que são revoltosos, não estou dizendo, mas aquele irmão que sabe vacilou, aquele irmão puro, que seja um instrumento de Deus. Fala, amado, é tempo de você voltar para a casa do Senhor, de você voltar para os caminhos de Deus. Seja esse instrumento, não tenha medo, não se envergonhe. É um tempo de avivamento, saia desse sono espiritual. Desde 1994 que o nosso ministério tem pregado uma palavra, amado, por isso que eu fiz essa introdução, pregado uma palavra viva e verdadeira. Você que está aqui desde o início sabe, os bispos fundadores estão aqui, os irmãos que fundaram o ministério. Não nos desviamos da graça de Deus. Desde 94 que nós renunciamos a Moisés, aos ritos, aos batismos, aos jejuns, a qualquer tipo de sacrifício, porque nós sabemos que Deus nos levantou para isso. Então, quando nós sabemos o porquê Deus nos levantou, nós pregamos com clareza, com autoridade, com identidade clara, com um propósito definido diante de Deus. Então, nós fazemos parte desse ministério santo e profético. Eu quero que você tenha orgulho disso. Eu sei que orgulho é uma palavra que é meio estranha, né? Mas costumo dizer, um orgulho santo. Você entendeu o que eu quero dizer? Mas que você tenha prazer, santidade, zelo, gratidão a Deus, talvez essa seja a melhor palavra, gratidão a Deus de fazer parte de um ministério santo e profético. Levante a sua mão e diga isso: obrigado, Deus, por eu fazer parte de um ministério santo, profético, de uma igreja séria. Diga isso, seja grato. Olha, com todo respeito, igreja, você não está aqui em qualquer igreja, você não está em qualquer lugar. O Senhor não te colocou num lugar, o Senhor te colocou no lugar certo. Você sabe que Deus é um Deus de propósito e desígnio. Deus ama tanto a sua vida que Ele colocou num lugar de santidade, de retidão espiritual. Deus colocou num lugar que tem exortação, que tem palavra, que tem profecia, para que o povo não seja corrompido. Amém, Adilson? Sua família está aqui, nossas famílias estão aqui, amados. Nós estamos aqui, somos pessoas, vocês conhecem a minha vida, conhecem a vida da minha esposa, conhecem a vida dos meus pais. Somos um ministério, sabe, que está aqui comprometido com a obra de Deus. Somos pessoas sérias. Nós precisamos, sabe, valorizar isso. Valorizar, porque quando nós olhamos para a igreja de Cristo ao redor do mundo, a igreja está perdida. Nessa hora, nessa mesma hora, tem pessoas que estão vendendo cadeira no céu, estão vendendo bênção, estão fazendo as pessoas pagarem um preço, estão ali abraçadas com Moisés. No altar você só vê obras, mas você foi colocado por Deus num lugar onde você é exortado, onde você não precisa pagar um preço, porque você entende que Jesus pagou todo o preço por você, que por uma só oferta você foi, sabe, feito perfeito diante de Deus. Fomos aperfeiçoados. Não é colocado jugo sobre a sua vida. Então Deus iluminou os olhos do nosso entendimento. Deus revelou a graça a todos nós. Não foi uma obra humana, foi uma obra do Espírito. Alguém pode dizer, bispo, por que você está dizendo tudo isso nesse início? Eu estou dizendo tudo isso, amado, para você se lembrar que nós temos uma história, que nós temos um retrospecto de 27 anos de uma vida séria com Jesus. Fomos levantados pelo próprio Deus, sem escândalos, sem nenhum tipo de coisa ilícita, escura. Não, mas nós temos um retrospecto com Deus. E agora Deus fala de um grande mover que Ele tem para o seu povo. Então isso é para a sua e para a minha vida. Por isso nós precisamos tocar a trombeta, anunciar a sã doutrina, pregar as verdades que libertam mais do que nunca. Porque é um retrospecto, porque fizemos isso em 27 anos, e Deus está falando que nós temos agora uma missão, uma voz profética para nós acelerarmos isso, para nós fazermos isso com mais força. Pois nós fazemos parte de uma igreja ataviada por Deus. Não fazemos parte, como eu disse, desse misticismo gospel, dessa feitiçaria gospel. Isso não tem nada a ver com Deus. A sociedade aí fora está agonizando sem Deus. E a sociedade agoniza sem Deus, e quando ela olha
para algo que deveria resplandecer a glória de Deus, quando olham para a igreja buscando uma esperança, não enxergam Deus, não encontram paz, não encontram refrigério para a alma, encontram qualquer coisa, mas não encontram paz, não encontram alguém que vai ali apacentar, que vai cuidar, que vai exortar, que vai dar palavra, enfim, que vai cuidar da vida dessa ovelha. Por isso, mais do que nunca, de forma intencional, nós precisamos anunciar o verdadeiro Jesus Cristo. E Deus tem trabalhado, eu falei aqui quinta-feira, domingo passado, Deus tem trabalhado de uma forma tão profunda na minha vida, como eu nunca vi. Lógico que isso era esperado, afinal de contas, depois de tudo que Deus fez no nosso ministério, e falando da minha vida em particular, era esperado que Deus me levasse para um lugar de profundidade, onde eu nunca experimentei coisas profundas, uma forma de ouvir a voz do Espírito, que eu tenho, sabe, até tremido, amados. Eu tenho chegado na igreja, ou até na minha casa, onde eu estou, eu tenho, sabe, sentido a glória, eu tremo e temo de fato diante de Deus. Eu queria que você entendesse que eu não estou aqui de forma leviana, trazendo qualquer mensagem. Eu estou aqui, eu falei ontem no meu Instagram, eu fui fazer as contas, eu fiquei ontem 8 a 9 horas dentro do meu quarto fechado. Minha esposa sabe disso, porque ela ficou ali cuidando das crianças, fazendo um malabarismo. Fiquei trancado ali, amado, ouvindo a voz, ouvi no mínimo 4 mensagens do apóstolo, 2020, 2021, ouvi Deus trabalhando, Deus falando, leitura bíblica, lendo ali, para eu poder chegar aqui hoje e trazer isso. E eu sinto esse temor diante de Deus, de não trazer qualquer coisa. Eu falei quinta-feira, nós não vamos comer um alimento embolorado, algo que o Senhor falou, sabe, no maná, no deserto, o maná era para o dia, não pode comer, não pode guardar, é o dia. Deus tem mostrado isso para nós, Deus tem provisão a cada dia. Então eu venho com esse temor, com esse, sabe, tremor diante de Deus, porque o mundo está perdido, mais do que nunca, e nós podemos aqui ver Deus falando claramente às nações. Deus está dando um basta. Por isso eu temo mais uma vez diante de Deus, porque isso aqui é muito sério. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos ao longo da história que Deus já mostrou a sua justiça. Eu quero que você veja o que o Espírito está dizendo. Lembre-se da geração de Noé. Deus lutou ao lado de Noé durante 120 anos, deu força para Noé construir aquela arca. E quando tudo isso aconteceu, enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus advertiu o povo, Deus avisou o povo, dizendo que viria um dilúvio, que somente aqueles que estivessem na arca seriam salvos. Noé foi ali ridicularizado. Você conhece a história. O povo repudiou do Senhor, menosprezou a voz, por isso foram exterminados. Deus deu um basta. Quando nós vamos para a Bíblia, lá em Gênesis, nós entendemos que somente 8 pessoas foram salvas, só Noé e sua família foram salvas, junto com os animais. Depois, mais para frente, Ló, sobrinho de Abraão, você também conhece a história, viveu a ira de Deus, viu a ira de Deus em sua geração. Sodoma e Gomorra viviam dias de grande maldade, com uma sociedade pervertida. Aquilo ali, sabe, foi, saturando o pecado, a homossexualidade, um pouco do que nós vivemos hoje, luxúria, violência, até que o cálice da iniquidade chegou, se transbordou, chegou ao céu. Deus falou, não, chega. Deus manifestou justiça. Os pecados ali fizeram com que toda aquela geração, Sodoma e Gomorra, foram destruídas diante de Deus. A justiça foi feita. Você conhece a história, a mulher de Ló saindo ali, olhou para trás, porque tinha um coração naquilo, olhou, virou estátua de sal. Não, Deus não poupou, amado. Uma cidade que estava ali, sabe, vivendo, uma nação que estava vivendo ali, pecado, luxúria. Depois, mais para frente, nós conhecemos a mesma coisa. Deus deu um basta, cheio de graça, de verdade. Deus habita na terra, Jesus Cristo, enfim, em um corpo. Cumpriu o seu ministério. Jesus ensinou, pregou, curou, enfim, falou. Jesus falava sobre um julgamento vindouro, e depois também ele deu um basta. Ele diz, está consumado. Morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e Deus deu um basta também naquele momento. Mais para frente, nós podemos ver a palavra se cumprindo. Nós podemos ver as coisas acontecendo até chegar à nossa geração. Mas antes de nós chegarmos à nossa geração, quero mostrar para você ainda lá no passado, antes de tudo, o profeta Jeremias também viveu isso. Em Jeremias 7,12, diz assim a palavra: mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar. No princípio Deus tinha feito algo ali, ó. Eu fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz. Por causa, olha só o que Deus fez, por causa da maldade do meu povo, o próprio povo de Deus, o meu povo de Israel, por causa da maldade do povo, Deus manifestou justiça. E eu pergunto para você, quanta maldade que está estabelecida na nossa sociedade? Quanta coisa errada está aí fora? E eu volto em Romanos 12:2, que diz, não nos conformemos com esse século. Não podemos, porque o crente tem se conformado. Vai começar aí o reality show. É normal, eu vou ver safadeza, vou ver adultério, vou ver homossexualidade, vou ver mentira, vou ver tudo que... E o povo vai deixando você entrar nas casas, vai se acostumando. Não vos conformeis. Olha o que continua dizendo em Jeremias, no verso 13: agora pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor,
e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. O Senhor estava falando, chamei-vos e não me respondeste. O Senhor estava falando, como tem falado no nosso tempo. Farei também, no verso 14, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Esta casa que me chama pelo meu nome, a quais confiais. E a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. 15. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos. Olha que coisa que Deus está fazendo. A toda a posteridade de Efraim. Verso 16. Tu, pois, não intercedas. Olha o que está dizendo. Você não ore. Não intercedas por este povo. Nem levantes por ele clamor ou oração. E olha o finalzinho. Nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha só a justiça de Deus. As pessoas não pregam muito sobre esse Deus justo, né? Aí fora. Eu quero que você veja como Deus, Ele é justo. Aqui a ira de Deus com o povo. Isso tudo por conta de uma maldade, isso tudo por conta de uma iniquidade. E o que nós precisamos aprender com a história de Siló aqui, é que o julgamento de Deus, ele começa na nossa casa. Por isso, pais, Deus tem falado desde o ano passado, Deus tem falado há muito tempo para nós, pais, marido, esposas, enfim, famílias, como está a nossa casa. O julgamento começou aqui na casa de Siló, na casa de Deus. Então Deus não manifestará o seu mover em nosso meio, se nós tivermos em nós, nossa vida, nossa casa, nossas relações, sabe, coisas estranhas, brigas, rixas. É preciso, porque nós falamos de um avivamento, mas eu tenho falado desde o domingo passado, que o que antecede um avivamento é a santidade. Então não tem como Deus colocar o holofote na igreja, para as pessoas verem experimentarem um grande avivamento, se no nosso interior existe algo que Deus precisa fazer, se no nosso interior precisa habitar a santidade, se no nosso interior precisa de uma obra, porque começa de dentro para fora, não pode ter picuinhas no meio da obra de Deus. Deus chamou um povo forte e poderoso, mas nós estamos vendo aqui que Deus disse que chamou também um povo, mas eles não ouviram, não responderam. Deus estava chamando, eles não ouviram, não responderam. Deus falou assim, a iniquidade chegou até aqui, profeta, não ore, não levante oração, não clama, porque o que Deus estava mostrando? A ira, a justiça. Então Deus não manifestará o seu mover em nosso meio, se nós tivermos coisas contrárias à sua vontade. Isso aqui é muito sério. Eu sei que a igreja está refletindo, por isso eu fiquei ontem 8 horas dentro do quarto trabalhando, porque eu estava ali temendo diante de Deus. Para eu chegar aqui, amado, deixa eu dizer algo, para eu chegar aqui e pregar isso, não é fácil, é uma palavra firme. Eu preciso primeiro olhar para a minha vida, preciso olhar primeiro para o que o Senhor quer fazer dentro de mim, porque aqui muita dada e muita cobrada, a palavra corta para os dois lados. Então eu tenho entendido esse temor diante de Deus, essa reverência. E quando eu chego aqui, amado, eu quero que você entenda, porque eu já fiz um compromisso com Deus primeiro e com a igreja, de nós termos uma vida de praticidade, sim ou sim? Sim. Então, aprendi algo de Deus, e eu tenho usado isso na minha vida. Quando eu estou sobre o altar, amado, quando eu estou liderando a igreja, quando eu estou pregando, quando eu estou vivendo as coisas de Deus, deixa eu ser muito sincero, eu não tenho amigos. Então, não é meu amigo, não é meu pai, não é minha esposa. Quando eu estou no altar de Deus, eu entendi que eu sou um escravo de Jesus Cristo, e eu estou aqui para falar a vontade dEle, eu estou aqui para manifestar a vontade dEle, como de fato um profeta para esse tempo. Eu sei que isso aqui é profundo, mas eu preciso que você, como ovelha, como meu irmão, você entenda isso, porque eu sei que você ama a minha vida, eu sinto o amor da igreja, mas eu estou aqui não para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Isso aqui é uma reverência, e eu estou aqui sentindo o peso da glória de Deus, sentindo aqui a vontade de Deus, como eu disse, com temor e tremor. Então Deus não vai se mover em nosso meio. Estou ouvindo essa voz profética. Deus não vai se mover no nosso meio, amado, sem que exista santidade. Eu tenho batido nessa tecla, Deus tem falado sobre isso. Quantos estão ouvindo essa voz profética? Eu sei que o Espírito está falando no seu coração. Sabe, quinta-feira eu estava pregando aqui, nitidamente eu sentia no meu corpo físico a obra que Deus estava fazendo nas casas, algo sobrenatural. Eu tenho dito, você vai acordar com vontade de orar, você vai acordar com vontade de ler a Bíblia, você vai parar de viver o seu pecadinho de estimação. Deus, é o Espírito que está começando uma obra, amado, porque Deus está preparando para um grande mover, é uma preparação, só que já começou no nosso interior. Aquele que peca não vai conseguir mais viver na prática do pecado. Deus está buscando um povo santo. Esse povo forte e poderoso não é um povo que vive na prática do pecado, não é um povo que vive no adultério, não é um povo que bate na esposa, não é a esposa que trai o marido, não, amado, é um povo santo, irrepreensível. Por isso eu fiz esse retrospecto, porque eu louvo a Deus, porque o nosso ministério pode se dizer um ministério santo e irrepreensível diante de Deus. Então Deus está levantando isso, um crente com uma qualidade. Não pode ter uma vida cheia de pecado. Nós não podemos permitir no nosso meio qualquer tipo de discórdia, de brigas, de pecados, de iniquidades. Não podemos.
E essa tem sido a voz do Espírito. Afinal de contas, nós estamos sendo preparados, como eu disse, para esse grande mover. A mesma coisa aconteceu com o profeta Ezequiel. Veja lá em Ezequiel 14, 13 em diante. Filho do homem, diz assim: quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Olha só o que Deus está fazendo. O que nós podemos ler nessa passagem? Vou continuar lendo, mas eu quero que você veja que com Deus não se brinca. A Bíblia diz: tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não se zomba de Deus. Não podemos brincar com as coisas de Deus. E às vezes as pessoas pensam que Deus não existe. Eu falei isso aqui quinta-feira. As pessoas olham para a Bíblia e elas confundem com a história, os contos do grande Walt Disney. Isso aí não existiu. Esquecem que Deus existe. Mas Deus é real. Deus existe. Nós não podemos, zombar de Deus. Não podemos esquecer das coisas que Deus está falando. Deus é coisa de pastor. Ele não. Mas Deus é real. Fala com a sua boca: Deus é real. E quando nós falamos dessa glória de Deus, dele ser de fato real em nossas vidas, nós precisamos entender que junto com isso existe uma santidade. Olha, sempre que você se lembrar de Deus, sempre que você for falar com Deus, lembre que Deus é santo. Deus é justo. Então, se Deus é santo, nós não podemos permitir coisas profanas nas nossas vidas, no nosso meio. Não podemos permitir um fogo estranho. Deus é santo, amado. Ele requer santidade das nossas vidas. E às vezes as pessoas pensam isso. Não, Deus é uma coisa mística, uma coisa que... Amado, Deus é real. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos zombar de Deus. Eu falava quinta-feira que nós temos que orar e entrar nesse lugar de intimidade com Deus com uma consciência. E o povo de Deus às vezes não tem consciência. Você já viu aquela pessoa que ora sem a consciência de Deus? Senhor, obrigado, abençoa aqui, tal, Senhor, tu sabes, aquela coisa. É mais uma reza, é uma coisa no automático. Quando você for orar, amado, você tem que entender que você está diante de uma presença manifesta, real, dessa santidade de Deus. Isso tem que causar em você uma reverência. Senhor, olha, amado, é o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verdadeiro. Ele é santo. Então nós temos que ter essa consciência de que Deus é santo. Diga: Deus é santo. Olha o que diz no verso 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, olha que homens, Noé, Daniel e Jó, homens grandes, ele pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, 20, olha o que diz no verso 20: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Fala assim comigo, para você entender algo e está claro no seu coração. Fala assim, a salvação é individual. Olha, amado, eu sei o que meus pais fizeram por esta igreja, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, da minha família, mas eu entendo que a minha salvação não depende do que minha mãe fez, depende do que eu faço. Salvação individual. Salvação individual, isso aqui, então isso traz o quê? Temor diante de Deus, traz reverência diante de Deus. Todas essas gerações que nós estamos aqui fazendo um retrospecto, estudando, servem para nos alertar que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Porque as pessoas pregam só o Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas e a justiça de Deus? Deus é justo. E é por isso que nós precisamos pregar uma mensagem libertadora, pois grande parte dos ministérios não estão nem aí para as coisas eternas, não estão nem aí para as coisas espirituais, não estão nem aí para as coisas, para as verdades bíblicas, para a salvação, para o céu, para o inferno, para a vontade de Deus. Então, com base nesse retrospecto das gerações passadas, eu quero que você agora veja como se encontra a nossa geração. Olha aí para fora, quando você abre o seu Instagram, quando você abre a sua rede social, quando você liga a televisão, milhões de bebês sendo mortos no ventre das mães, crimes como nunca, corrupção, escândalos, políticos aí impunes em meio a tanta bandidagem, o marxismo cultural tomando conta das famílias, filhos matando pai, pai matando filhos, tudo invertido, adultério, roubo, fornicação. Quando nós olhamos a geração de hoje, nós vemos que é uma geração totalmente corrompida. É uma geração que, além de tudo, ainda é vitimista. Desculpa a palavra, mas é uma geração chata, doente, complicada. Uma geração, como dizem, mimizenta. O certo virou errado, o errado virou certo. Então por que nós estamos olhando esse retrospecto das gerações, olhando para a nossa sociedade? O grande pregador dizia que o verdadeiro pastor tem que pregar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra mão. O que é isso? Tem que entender do que Deus fez, do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo, mas também da realidade que está aí fora.
Então, quando nós olhamos para essa sociedade, nós temos o dever moral e espiritual de anunciarmos a verdade. Nós temos o dever diante de Deus, por isso um santo temor nessa manhã, de nós anunciarmos o verdadeiro Jesus Cristo, de nós nos posicionarmos no meio da sociedade de uma forma firme, espiritualmente, moralmente, politicamente. Nós temos que nos posicionar. É nosso dever, mas não podemos ver as coisas quando estão em fora e falar, não, deixa isso para lá. Temos que ter uma posição. De fato, nós devemos ser sal e luz. Foi para isso que nós fomos chamados. A geração está virada. Tá, amado. Aí a pergunta tem que vir: por que Deus me permitiu viver nessa geração? O que Ele quer que eu faça aqui nesse meio? Nós cantamos um louvor hoje, novo, mas que retrata a história de Isaías, que nós vimos no domingo passado. Antes disto, lembra que nós vimos? Eu até desci para explicar para a igreja. Antes disto, estava dizendo a palavra, para ele dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Antes disso, ele foi ali, ele viu os serafins, aqueles anjos, o anjo tocou a boca do profeta com uma brasa que foi tirada do altar, santificou o profeta e falou, não, agora eu estou pronto. Então nós temos que olhar para a nossa vida e falar assim, o que você quer comigo nessa sociedade? E esse tem sido a minha oração. O que o Senhor quer comigo no meio de uma sociedade tão pervertida? Alguém pode perguntar, bispo, por que essa pregação nesse domingo? E eu sei que a igreja está reflexiva, porque é o Espírito trabalhando. Mas nós estamos aqui, amados, pregando porque Deus está preparando a igreja para um grande mover. É uma preparação de Deus para as nossas vidas. A palavra que foi lançada não foi uma palavra de um homem, foi uma palavra do próprio Deus para as nossas vidas. Deus quer algo conosco, só que para isso é preciso santidade. Eu sei que quando vem uma palavra, nós na nossa humanidade temos a tendência de falar assim, não, Deus vai fazer, mas Deus já fez. Agora somos nós que devemos nos alinhar à vontade, o proceder de Deus, para desfrutar aquilo que já foi feito. Na cruz Ele consumou tudo, foi feito, está estabelecido. Então agora o que nós temos que fazer? E quando eu falo nós fazemos, não é pagar o preço, você sabe, não vou pregar aqui contra a graça, mas é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que alinhar, o que eu tenho que balizar a minha vida com a vontade de Deus, para eu desfrutar desse grande mover. Porque muitos querem viver esse grande mover espiritual, um grande avivamento, nós queremos, mas o que nós temos que fazer para isso? Essa é a pergunta dessa manhã, em relação à santidade, em caráter. Olha, tem irmãos, amados, que precisam só pedir perdão. São anos aí que não perdoam quem está do lado, o familiar, aquele, está arrastando isso, mas querem viver Deus não vai manifestar, Deus não se contradiz. Então nós precisamos olhar o que Deus quer, o que Deus requer de nós nesse tempo, o que Deus está querendo com a sua igreja. E quando nós voltamos para a sociedade, nós vemos que a sociedade, ela está totalmente perdida. Talvez seja a pior sociedade que já existiu, dessas do passado. A nós, Sodoma e Gomorra ficava fichinho perto do que a gente vê hoje aí fora. Então por isso o mundo sabe que o julgamento divino está a caminho, ou talvez, como disse o apóstolo, já esteja até acontecendo. E com base em tudo isso, nós sabemos que existe um momento em que o evangelho da graça, aqui eu quero que você entenda um pouco do que Deus quer com as nossas vidas, em base com tudo que nós temos visto, nós sabemos que em um momento, a Bíblia diz que o evangelho da graça resplandecerá. A Bíblia diz que os eleitos ouvirão a voz do bom pastor. A Bíblia diz que pessoas vão se converter ao Senhor Jesus. Diz que nenhuma das ovelhas ficarão para trás, nenhuma das ovelhas ficará perdida, nenhuma. Então nós precisamos entender o que Deus quer conosco nesse tempo. Alguém pode dizer, bispo, mas diante desse relato que você está fazendo aí, por que Deus ainda não julgou as nações? Por que Deus ainda não voltou para buscar a sua igreja? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, para isso acontecer, haverá uma colheita de alma nunca vista. Então nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Então creia, meu amado, que a verdade irá triunfar. Creia nisso, Jesus irá voltar. Esses muitos que estão num sono espiritual, infelizmente só vão lembrar de Jesus quando eles ouvirem as trombetas tocando do alto dos céus, virem um cavaleiro do cavalo branco, com cedro nas mãos, com chamas nos seus olhos, vindo buscar a sua noiva. Nós precisamos trabalhar para isso, nós precisamos entender o que Deus quer de nós, porque isso faz parte desse grande mover. Precisamos pregar mais do que nunca, por isso nós precisamos, falar a toda criatura. E nessa hora nós estamos aqui pregando a pessoas fisicamente, mas estamos chegando, eu não sei onde essa voz está chegando. Estamos pela internet, pelo nosso canal no YouTube, pela TV Milagro, com um satélite, levando isso aqui para todas as nações praticamente, milhares de lares. Então você que está ouvindo a voz de Deus, entenda que Deus tem uma obra na sua vida. Eu não sei onde você está, quem você é, eu não preciso saber, Deus te conhece. E essa palavra está chegando até você aí ao redor do mundo, porque Deus conhece a sua vida. E é tempo de um grande mover que está saindo desse altar. Alguém pode dizer, mas bispo, como é que será tudo isso? Olha o que diz em 2 de Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Alguns dizem, mas por que Deus não veio buscar a sua igreja? Não retarda o Senhor a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É um processo de Deus. Veja mais algumas passagens para você guardar em seu coração. Isaías 50, é isso que nós temos, Isaías, a próxima, 51, diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades, olha só, é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Verso 2, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se acolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar, olha o que Deus faz, isso é a justiça de Deus, pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os peixes. Olha o finalzinho, pois não havendo água, morrem de sede. Amados, o que é isso? Não havendo palavra, água é a palavra, não havendo a palavra as pessoas morrem, não havendo palavra não existe vida. Olha o que diz em Jeremias 3,8, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. O que a Bíblia está dizendo, essa palavra profética, amados, é que isso está acontecendo na nossa sociedade no dia de hoje, tudo contrário. Muitas igrejas adulteraram espiritualmente quando deram ouvido somente à lei mosaica, desprezando a graça de Deus, desprezando a obra da cruz, vivendo em adultério espiritual. Milhões de cristãos estão traindo o Senhor ao redor do mundo, como eu disse no início, longe das igrejas, se afastando de Deus, apostatando da fé. Então a verdade é que Deus está usando o nosso ministério, e eu sei que alguns outros ministérios sérios ao redor do Brasil e do mundo, para que pessoas tenham uma reconciliação com Jesus. Por isso no início eu falei, incentive aquele irmão que o Espírito toca. Amado, é um tempo de reconciliação, mande uma mensagem, amado, reconcilie-se com Deus, não zombe de Deus. Milhões de cristãos, como eu disse, ao redor do mundo traíram o Senhor, e Deus está usando, Deus está levantando essa voz, usando nosso altar, fazendo parte disso, desse grande mover ao redor do mundo. E nós temos que crer que ainda há tempo, ainda há esperança para o perdido. Enquanto Jesus não voltar, diz que a palavra precisa ser pregada, a plenitude dos gentios precisa conhecer a pregação do Evangelho da Graça, e nós precisamos ter essa lucidez espiritual, pois claramente o inimigo está furioso com o Brasil. Vamos voltar para a sociedade. Estou aqui fazendo um retrospecto, caminhando com você para uma água profunda. Vamos voltar para a sociedade. Amado, o inimigo está furioso com o nosso país, com o Brasil. Existe uma investida pesada sobre a nossa nação, para que um plano maligno se estabeleça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Você não pode ser um crente que fecha os olhos com o que está acontecendo. O apóstolo falou na passagem do ano e tem pregado, quando o grande pastor Billy Graham, em um momento ali, há 20 anos atrás, viu uma grande chuva caindo sobre o Brasil, em um momento de oração, o que ele, diante do mover do Espírito Santo, profetizou ali? Que do Brasil sairia um grande avivamento para o mundo. Do Brasil, Deus falou através de um profeta, e nós estamos nessa terra. Então nós olhamos a sociedade e nós entendemos o porquê de tanta investida no maligno, porque o maligno sabe, amado, o que Deus tem através da nossa nação, através do povo sério, através desse povo grande, forte, poderoso. E eu creio que é chegado esse tempo, o tempo dessa palavra. Por isso, tantos levantes. Você sabe que o inimigo, quando ele vem com muitos levantes, mais do que ser um ciladento, como dizia minha mãe, ele é um grande anunciador das bênçãos de Deus, porque ele está anunciando, ele está se levantando para tentar paralisar, e está anunciando que Deus tem bênçãos para manifestar. Eu creio nisso. Amém. Olha, eu vou falar do fundo do meu coração. Eu creio diante de Deus que é chegado o tempo da graça de Deus para as nações. Porque a igreja não é isso que está aí fora. Não é isso. Que hoje era na televisão, hoje está nas redes sociais também. Falsos profetas, tirando a lã das ovelhas. É chegado o tempo de nós mostrarmos essa grande obra que Deus já começou e nos preparou. Olha o que diz em Isaías 62. Eu sei que o Espírito está trabalhando na sua vida. Olha só. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Olha para aí para fora. Eu falei que eu ia ficar naquela linha lá da palavra de Joel, escuridão, mesma coisa aqui em Isaías, ó, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Olha lá para fora, tudo escuro, mas você vai ficar comigo agora com o que diz depois do ponto e da vírgula, mas sobre ti, recebe isso na sua vida, sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê.
Talvez você esteja até agora passando até um pouco mal com toda essa sociedade, com todo esse retrospecto que é a realidade da nossa. Mas agora eu quero que o Espírito trabalhe no seu coração e que você deixe esse mover profético de Deus sobre ti. Por que você nessa nação tão perversa? Porque sobre nós resplandece a glória de Deus. É sobre as nossas vidas, é sobre o nosso ministério, é sobre os santos irrepreensíveis, sobre aqueles que não barganham com Deus, aqueles que não zombam de Deus. Coragem, quem está do seu lado fala, é sobre ti, meu amado, que resplandece a glória do Senhor. Fala, a glória do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então eu quero ir para o final, porque eu quero terminar orando, clamando com você, nessa manhã, nesse tempo de escuridade. Nós vamos clamar hoje, nós vamos levantar aqui um grande clamor. Zacarias 10:1 diz assim: pedi ao Senhor chuva, olha só, pedi ao Senhor chuva no tempo de chuva serôdias. Ao Senhor, é Ele que nós vamos pedir chuva, que faz as nuvens da chuva, de chuva, é Ele que faz, é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que Deus faz: dá aos homens aguaceiro. Fala assim, aguaceiro. Fala, Deus dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva no campo. Isso que Deus faz. O profeta pediu chuva, Deus deu um aguaceiro. Então que essa chuva seja realidade em nosso meio, que esse verdadeiro mover profético do Espírito se manifeste em nosso meio, que a igreja não se envergonhe do Evangelho, mas ame a Deus, ame a sua palavra, que a igreja, a verdadeira igreja, se dobre em oração, se derrame em adoração, para que a glória do Senhor resplandeça. É isso que nós vamos orar, é isso que nós vamos pedir. Mas nós vamos mudar a nossa nação, de acordo com o que Deus tem nos falado, através da... Olha, nós não vamos mudar a nossa nação com sal grosso. A igreja tem que saber isso, com a fitinha, com a água ungida, com o não com o sabonete da salvação. Mas nós vamos mudar a nossa nação pregando a sã doutrina, a graça de Deus, a palavra. É isso que gera transformação. Qualquer coisa contrária da pregação da palavra é ridicularizar o Evangelho, é zombar de Deus. O Brasil precisa de sã doutrina, o Brasil precisa de verdade bíblica. Mas a verdade dói, mas ela liberta. Liberta. Você sabe que você já foi liberto. Então por isso nós estamos aqui sendo preparados por Deus. E por que eu ficava ontem no meu quarto ali, tomado por esse peso, essa glória de Deus? O que eu falava no Instagram? Nem consegui concluir o raciocínio. Eu estava tão ali em êxtase que eu saí do quarto depois de tantas horas. Eu olhei para a Cindy ali na sala com as crianças, dando cambalhota, com a sala toda invertida ali, tudo bagunçado. Eu falei, eu preciso sair. Ela ficou olhando para mim, eu falei, eu preciso ir no mercado, eu vou comprar qualquer coisa. Eu precisava dar uma volta, mas eu estava ali, sabe? E eu saí dali falando, Deus, o Senhor está trabalhando, é muito profundo o que o Senhor está fazendo na minha vida, o que o Senhor está trabalhando no meu coração. Você vê que hoje eu estou aqui tentando passar isso com toda a calma para a igreja, porque nós não estamos aqui em mais um culto, amado. Nós precisamos entender que Deus é real, como eu disse, Ele está trabalhando nas nossas vidas. E por que eu estava ali tão tomado por tudo isso? Porque eu entendo o preparo de Deus nesses 27 anos para todos nós, um preparo de Deus para essa igreja. 27 anos, eu ficava ali, enquanto eu estava estudando, a cada 5, 10, 15 minutos, o Lourenço entrava no quarto, depois a Kiara entrava no quarto, eles subiam em cima de mim, eles ficavam dando cambalhota, pegavam o computador, e eu ouvia o apóstolo, lia a Bíblia, via os livros, e era o filho aqui, não sei o quê. Então, eu me lembrava que, enquanto minha mãe estudava, acontecia a mesma coisa. Nós éramos um pouco mais velhos, nós não subíamos nela, porque senão ela ia desmontar também. Mas nós ficávamos ali no quarto, pelo menos eu e o Natan, tocando, ouvindo música, enfim, e ela ali na sala, ela tinha um radinho na época que era um Aiva, que falava? Aiva, o bispo trouxe de viagem lá, meu pai viajava, e ela era fita cassete na época, né? Então ela ficava na mesa da sala, ela ficava ali, e a voz do apóstolo em casa, e ela parava, dava o play, dava o pause, o play, e voltava, aqueles barulhos de não sabem. Então esse era o barulho da nossa infância de domingo em casa, ou quase todo dia da semana. E o apóstolo vinha, ela anotava, ela vinha ali reproduzindo as coisas. E aí eu estava ali, eu falava, Deus, eu não tenho mais aquele rádio, glória a Deus, porque a tecnologia avançou, mas era o play no YouTube, voltava, tal, aquela coisa. E as crianças, eu falava, Deus, o Senhor continua usando esse altar, o Senhor continua usando a nossa casa, o Senhor continua... O que o Senhor tem? Deus falava, eu preparei, Fernando, eu preparei.
Foi um preparo, amados. Eu não estou falando da minha vida em particular, eu estou falando da nossa igreja, foi um preparo. Aqui em São Paulo, 27 anos Deus preparando. Por quê? Porque Deus precisa de um povo forte e poderoso. Nós precisamos mostrar ao Brasil, amado, ao mundo, o que é de fato servir a um Deus justo e verdadeiro. Nós precisamos mostrar ao Brasil, ao mundo, o que é de fato viver pela fé. Você e eu fomos preparados por isso. Tantos anos. Olha, eu vou dizer assim com todo respeito a todos os nossos irmãos ao redor do mundo, nossa nação. Eu não conheço um povo que vive pela fé como nós. Eu não conheço um povo que crê na soberania de Deus como nós. Mas Deus tem algo com você e comigo. Ah, mas existem tantos ministérios grandiosos aí, amado. Não olhe número. Não olhe aparência. Nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. Eu entendo que foram 27 anos de preparo para um grande envio, para um grande lançamento de Deus para esse ministério, para as nossas vidas. Isso passa por esse ano, isso passa por essa palavra. Por isso tantas portas se abrindo, por isso a nossa voz está chegando em tantos lugares que nós nem imaginamos. É um mover de Deus, é chegada a hora, amados. É chegada a hora, diga com a sua boca, é chegada a hora. Deus estava preparando, esse tempo todo, separando, como disse o apóstolo, o joio do trigo, o peixe bom, do peixe mau, do peixe ruim. Deus estava ali nos preparando, é chegada a hora. Olha o que diz em Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Amados, nós somos verdadeiros filhos de Deus, vivemos em santidade. Olha, eu falava nas minhas orações com Deus, em 33 anos de vida, vendo amigos nossos na obra de Deus, em outros ministérios, enfim, que iam na igreja como nós. E eu conversava isso com os meus amigos que cresceram conosco, os nossos. Eu falava, mas o povo vai na igreja também, mas adultera, mas também fornica, mas também usa droga. Mas como é que pode? Eu falava assim, a gente é muito santo, parece. E Deus me fazia lembrar isso ontem, falava assim, é um preparo, é um trabalho, eu procuro os verdadeiros adoradores. É um preparo, amado. Deus nos prepara. Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos verdadeiros. Então é chegada a hora, diga mais uma vez com a sua boca, é chegada a hora. Fala assim, Deus já nos preparou. Deus nos preparou, amado. Sabe, todos saberão que há um Deus na Cristo vive. Todos saberão. Todos saberão que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos saberão que o Deus que nós servimos é um Deus santo, justo, verdadeiro. Todos saberão que Ele é a brilhante estrela da manhã, que Ele é o alfa, que Ele é o guarda de Sião. Todos saberão quem é o Deus que nós servimos, amado, pela santidade, pela glória de Deus através das nossas vidas. Então nós vamos terminar esse culto pedindo chuva. Vou pedir para o Eric vir aqui para nós orarmos. Nós vamos pedir chuva, amado. Como apóstolo Miguel disse, eu creio que Deus manifestará no nosso meio. Enquanto nós pedirmos chuva, Deus manifestará um aguaceiro. Deus já está fazendo. Eu sei que no seu interior você sente a voz do Espírito. Assim como eu sei que você teme e treme diante de Deus. Você que foi convertido pelo Senhor já talvez há 10 anos, 15 anos, 20 anos, falou, não, eu já sei tudo do Evangelho. Amado, você não sabe nada. Deus quer um tempo novo, Deus quer um renovo, Deus quer algo hoje e agora para você e para mim, para as nossas vidas. Independentemente do tempo que nós andamos com Deus, Deus vive e diz que nós podemos viver com Ele em novidade de vida. Não é o pão embolorado de 1994 que Deus quer que você coma, é o pão de hoje, dessa manhã, é isso que Deus quer que você viva. É um tempo de um grande mover, amados. Nós vamos pedir chuva e Deus vai manifestar esse aguaceiro em nosso meio. Receba isso em sua vida, receba isso em seus negócios. Toda essa bênção, esse mover, amado, isso aqui sai desse altar, isso aqui chega, passa pela sua vida. E quando você alinha, mistura isso com fé, isso vai para a tua casa, para a tua família, para os teus sonhos, para os seus negócios, para os seus empreendimentos. Isso aqui sai daqui, amado, isso aqui flui pelas nossas vidas. Receba para os seus negócios o aguaceiro, para a sua família, para a sua casa. Nós veremos esse grande mover do Espírito. Pessoas chegando para a graça de Deus, sendo salvas, sendo curadas, sendo tocadas. Pessoas recebendo Jesus, confessando Jesus, tendo a vida transformada. Pessoas vivendo em santidade. Receba isso no seu coração. Viver em santidade não será mais uma tarefa difícil para você. Não será mais. Você que luta, isso é um pecado que eu trago, que eu arrasto, sabe, eu não consigo. Mas viver em santidade não será mais uma tarefa difícil para você. E eu sei que o Espírito já está trabalhando na sua vida. Aquele que peca não vai mais pecar, não vai viver mais na prática, como diz Paulo, deliberada do pecado. Vai viver em santidade. Esse é o aguaceiro de Deus para o nosso ministério.
O que Deus está fazendo hoje? Reconciliando pessoas, reconciliando corações, histórias, porque Ele quer uma entrega total. Você quer ver um mover de Deus, o grande avivamento? Reconcilie-se com Deus primeiro. Caia onde você, levanta da onde você caiu, onde você parou, volta, retoma com Deus. É o que Deus está dizendo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Mas algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa manhã. Já está acontecendo. Feche os seus olhos, abra a tua boca e fale com esse Deus maravilhoso. Oh, Jesus. Tenha consciência agora que você está falando com Deus. Tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser dobrar, nós temos tempo para isso nessa manhã. É um avivar que vem de dentro. Você que fala: Deus, eu quero mais, eu espero mais. Ele já começou, Ele já começou. Ele já começou a trabalhar no teu íntimo, nos teus pensamentos. Ele já começou a trabalhar no teu caráter. Ele já começou a trabalhar no teu coração. Ele requer santidade. Ele está falando, Ele está te tocando, Ele está curando, Ele está manifestando. Amado, o Espírito está aqui. Ele é vivo. Ele é vivo, Ele é real. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Abre a tua boca e enche. Abre a tua boca, mas Deus não quer você esperando. Ele quer que você se derrame nessa hora. Se derrame, se humilhe, se prostre diante dEle. Há um trono aqui, há anjos aqui, igreja. Enche essa casa de... Vamos lá, enche, abre a tua boca. Enche esse santuário aqui de um clamor, de uma adoração. Ah, Jesus. Ah, Deus. Oh, Pai, podemos sentir o Teu mover, Jesus. Podemos sentir, Pai, o Teu mover, Deus. Deixe fluir, meu amado. Deixe fluir. Não limite o agir de Deus. Você que há anos aí esperava algo, você que há anos vem, Deus, eu quero mais. Essa é a hora de você ver o agir de Deus aí na tua vida. Essa é a hora de você experimentar do sobrenatural de Deus. Há anjos que passeiam em nosso meio. Há anjos, querubins, serafins. A glória do Senhor nos assiste. Oh, aleluia.
Jesus. Ele está trabalhando em cada coração aqui. Ele está trabalhando em cada coração. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Deus. Tua santidade nos constrange, Pai. Tua santidade nos constrange. Ele diz: invoca-me, 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 é o que o Senhor está dizendo. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Não pense que você sabe tudo de Deus. Ele tem um novo tempo para você, Ele tem um novo momento, Ele tem novidade de vida. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amados, olha, de verdade, eu temo e tremo diante de Deus. Deus dá uma direção muito clara a mim nesse momento. Eu queria chamar aqui na frente do altar, primeiramente todos os bispos e pastores, que se posicionem aqui, por favor. Pedir para o meu pai ficar aqui à frente, no meio. Sim, fica aqui comigo. Todos os bispos aqui, os pastores da igreja. Eu queria que vocês virassem para o altar. Amém, bispos, pastores. Deus tem falado de um mover, e eu aqui temo e tremo diante de Deus para dizer o que Ele coloca em meu coração. Não tem como a igreja viver um mover se isso não passar pela liderança da igreja. Não tem como a igreja desfrutar de algo se Ele não fizer antes, na vida dos santos, dos profetas. Então esse grande mover, esse grande avivamento, ele tem que começar no coração de cada um de nós. O que eu tenho experimentado na minha intimidade com Deus, é preciso que todos os pastores e bispos desse ministério experimentem. Deus não está brincando. Deus não fez uma transição em nosso meio de forma equivocada. Ele tem uma direção. Ele tem um caminho para nós percorrermos a partir de então. E Deus não quer que nós, muitos aqui que fundaram o ministério, se coloquem em um lugar de ostracismo, num lugar à parte. Se nós estamos aqui, Deus quer usar todos nós. Se estamos aqui, Deus tem algo para todos nós. E isso passa por esse altar, passa pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida do bispo Rai, pela vida de todos os bispos e pastores. E nós vamos orar nessa hora para que esse grande mover, para que essa grande obra de Deus junto com a igreja se manifeste primeiramente na vida da liderança da igreja. Fechem os olhos, igreja, você aí junto comigo, nós vamos orar por essas vidas. Pai amado e Deus bendito, Rei de reis, Pai, aqui está parte, Deus, parte, boa parte, se não todos, homens, mulheres, levantados por Ti, Jesus, para liderar, para pastorear esta casa. Aqui estão os bispos, aqui estão os pastores desse ministério, Jesus. A minha oração nessa hora, Jesus, é para aquilo que eu tenho experimentado na minha intimidade contigo, Jesus, para que isso aconteça em cada coração, que essa chama acenda, Deus, para que esse mover profético do Espírito, Pai, aconteça em cada mente, em cada coração aqui, Jesus. Pai, estes homens, essas mulheres te conhecem, Pai, estes homens, essas mulheres já tiveram grandes experiências contigo. Oh Pai, o Senhor já usou tanto, Pai, mas o que o Senhor diz ao meu coração é que isso tudo que eles já viveram é pouco perto daquilo que o Senhor ainda tem para usar, é pouco perto daquilo que o Senhor ainda tem para manifestar, Pai. Nessa hora, Jesus, a minha oração é para que o Senhor, Pai, derrame sobre essas vidas
Pai, algo novo, Jesus, um mover novo, Jesus, um novo tempo, Jesus, novas experiências, Pai, novas experiências, não experiências humanas, mas experiências, Pai, contigo, experiências sobrenaturais, Pai, que eles vejam coisas sobrenaturais, que eles vejam, Pai, a intimidade do dia a dia, Pai, no secreto, no esconderijo, que eles experimentem de Ti, Pai, novidade de vida, que o Senhor testifique em cada coração aqui, em cada coração, Pai, destes homens, dessas mulheres, destes profetas, que o Senhor testifique aquilo que o Senhor está fazendo a partir desse altar, Pai. Fala com cada homem aqui, fala com cada mulher, Jesus, transforma cada mente aqui, cada coração, Pai. Oh Jesus, nós não te limitamos, eu me coloco nessa oração, mas não te limitamos, Pai, nós não, Pai, limitamos o Teu agir, nós não limitamos o Teu mover, Jesus, pelo contrário, juntamente com esta igreja, nós profetizamos, Pai, nós estamos pedindo chuva, manifesta um aguaceiro na vida dos pastores, manifesta um aguaceiro na vida dessa liderança, manifesta a Tua bondade boa, agradável e perfeita, manifesta o Seu avivar, que a chama do primeiro amor reacenda, Pai, que a chama, Senhor, que a chama do Espírito brote em cada coração aqui, que ninguém, Pai, viva uma vida, Senhor, automática contigo, mas que vivam em novidade de vida, Jesus, que experimentem, Pai, de experiências novas, Pai. Oh Senhor, é um novo tempo, é um novo momento, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, Pai. Nós profetizamos, Senhor, esse grande avivamento em cada coração. Eu profetizo, Pai, em cada coração, em cada mente aqui, o renovo, Jesus. O avivar começa pelo altar, Jesus. Começa por este altar, Jesus. Começa por este altar, Deus. Primeiro em nós, Deus. Primeiro em nós, Jesus. Primeiro em nós. Primeiro em nós. Primeiro em nós. Primeiro em nós. Primeiro em nós, Jesus. Primeiro em nós. Eu quero convidar todo o corpo ministerial a ingressar a esse grupo nessa hora. Todos os diáconos, presbíteros, ministros, vem aqui à frente. O que Deus está fazendo passa por esse altar e passa pela liderança da igreja. Venha, amado, venha com fé, venha caminhando, venha rápido, venha ao altar da igreja. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui, igreja, nessa manhã. Eu tenho dito a Deus, faz da tua forma, Jesus. Faz do teu querer. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Venha, diácono. Juntos aqui ao meio. Jesus. Oh, Jesus. Pai, de igual forma nós apresentamos todo o nosso corpo ministerial. Parte dele que está aqui nessa manhã, Jesus. A minha oração é a mesma, Deus. Faz nessas vidas, Jesus. Faz nessas vidas, Jesus. Faz nessas vidas, Jesus. Faz o teu de repente, Pai. Faz o teu sobrenatural, Jesus. Renova as mentes, renova os corações, Pai. Se alguém está aqui cansado, Jesus, se alguém se sente sobrecarregado, a tua palavra diz que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve, Jesus. Jesus, que agora haja leveza sobre essas vidas, Jesus. Que haja leveza, que haja gratidão, Pai. O Senhor chamou, o Senhor levantou cada homem aqui, Senhor, cada diácono, cada presbítero, cada ovelha, cada pastor, Jesus. O Senhor levantou esta igreja e nós apresentamos essas vidas, Pai. Pessoas que foram chamadas para liderar, para orar, para conduzir, Jesus. Nós apresentamos em oração, Jesus, para que a tua vontade seja feita, para que a chama do primeiro amor seja acesa, Jesus. Que ninguém aqui sirva, Pai, de forma relaxada, que ninguém faça a sua obra de forma relaxadamente, Jesus. Não seremos pessoas relaxadas, queremos fazer o nosso melhor, queremos fazer com interesse de coração, queremos, Pai, ser gratos pelo chamado que já foi evidenciado, Pai. Portanto, Senhor, essas vidas são valorosas a Ti, Jesus. Acende, Pai, acende a chama. Aqueles que falavam contigo em secreto, que voltem a falar. Aqueles que tinham visões, que voltem a ter, Jesus. Aqueles que profetizavam, que voltem a profetizar. Aqueles, Pai, que oravam e curavam, que voltem, Pai, a ser usados com poder e com glória. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer no meio dessa igreja passa por essas vidas, Deus, nós sabemos. Passa por esse altar. Passa por esta casa. Oh, Jesus. E que isso se estenda, Pai, a toda esta congregação. Que isso se estenda, Pai, a toda essa igreja. Que isso se estenda, Pai. Que o teu mover, Jesus, tome conta.
Não te limitamos, não te colocamos dentro de um quadrado com regras, Pai. Tu és Quírios, Tu és Deus. Tu és o dono, Pai, das nossas vidas. Tu és o dono desta igreja. Tu és, Pai, aquele que fala desse altar, Pai. Faz do Teu jeito, faz da Tua maneira. Ainda nesse mover, você vai ficar aí no seu lugar. Os diáconos aqui, os pastores aqui, nós vamos cantar esse louvor, porque Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Pode ser que hoje você veja só uma pequena nuvem, como viu o profeta. Talvez essa oração seja só uma pequena nuvem, mas eu aqui diante de Deus, na unção do Espírito, eu digo: este é o sinal de que grande chuva cairá sobre estas vidas, que grande chuva cairá sobre esta igreja. É o sinal, igreja. É o sinal, é o prodígio, é a maravilha. Deus já começou. Diga: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cante isso crendo. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Oh, nós vemos, Deus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal. Levante suas mãos aos céus e sinta isso. Vai chover. Vai chover. Ah, nós pedimos, Deus, Abre as comportas do céu sobre essas vidas, Pai. Vai chover. Vai chover. Abre, Deus. Abre as comportas do céu. Eu vejo. Vejo uma pequena nuvem. Ah, Deus está agindo, igreja. Na mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Veja pela fé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva Abra a tua vai boca e descer. peça. Vai chover. Vai chover. Abre, Deus. Abre as comportas Abre, Deus. do céu. E vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. E faz. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. E faz, Deus. E vai chover. Aleluia. Vai chover. Abra, Deus. Abre as comportas do céu. E vai chover. Aleluia. E como chuva ele descerá. Se pedimos, Deus. E te pedimos, Jesus virá. Como E chuva. como chuva Ele desce, ele desce. descerá. Ele está aqui. E te pedimos, Jesus virá. Como chuva. E como chuva Vamos lá, igreja, é hora de pedir a Ele. Vamos lá, peça e se pedimos. E se pedimos. Jesus virá. Então clame. Ei! E como Então clame. Então grite. Então chame por Ele. Vai chover. vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre, Deus, o teu mover. Oh, vai chover, Senhor, e vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Vai
e diga: faço. Amado, você tem mais 1 minuto para se derramar na presença manifesta de Deus. Se você fala em mistério, abre a sua boca agora e comece a edificar a sua vida. Deus quer, Deus quer, Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com a igreja, Deus quer intimidade. Abra a sua boca. Vamos, igreja. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Aleluia. Amados, Deus quer ouvir você em secreto. Você e Deus, edifica a sua vida. Tenha essa experiência nessa manhã. Essa é a chama que Deus está acendendo em seu coração. Vamos, igreja, é isso que Deus quer, Deus quer, Deus quer. O Senhor está dizendo, abra a tua boca que eu vou encher. O Senhor está dizendo que Ele quer que você não limite Ele, amado. Deus quer fazer coisas mais do que você pensa, mais do que você imagina. É o que Deus está dizendo nessa hora. Aleluia, Jesus. Se derrame, se derrame, se derrame. Derrame-se na presença dEle. Derrame-se, derrame-se, derrame-se. Ele está acendendo algo dentro de nós.
Amados, Deus está dizendo que é um novo tempo. Deus está dizendo que nós vamos ver mais do que pedimos e do que imaginamos. Deus está dizendo que pessoas podem estar limitando o agir dele. Não impeças, não impeças, não impeças. Se creres, Deus está dizendo, verás. Se creres, igreja, eu pergunto quantos creem? Se nós cremos, nós veremos. Se nós cremos, nós veremos. Se pedimos, Jesus virá. Termine cantando isso de todo o seu coração. Descerá. E se pedimos,
Ele descerá. Esse é o nosso Deus. Então peça como chuva, Deus. Ele descerá. Erga a tua voz e diga: e se pedimos, Jesus, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, Ele descerá. E se pedimos, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Jesus, igreja, celebre, 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 celebre. Toda honra, toda glória, o poder, a majestade. Saímos daqui declarando que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Porque nós já estamos vivendo, igreja, um grande e poderoso avivamento. Eu pergunto àqueles que creem, digam. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Tenha uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Diga a quem está ao seu lado: nós já estamos vivendo o mover de Deus em nosso meio. Até amanhã, culto de oração online. Graça e paz. Tchau.